O Anticristo. Seres humanos. Quando soar a hora em que, segundo a vontade divina, tiver que se processar na terra a limpeza e a separação, atentai então para os sinais prometidos e em parte sobrenaturais que surgirão no céu. Não vos deixeis confundir então por aquelas criaturas humanas, nem pelas igrejas que há muito se entregaram ao Anticristo. É triste que nem sequer as igrejas tenham sabido até então onde deviam procurar este Anticristo que, entretanto, desde muito tempo, age entre todos os seres humanos. Com um pouco de vigilância já o teriam reconhecido. Quem pode então agir mais de modo anticristão do que aqueles que outrora combateram o próprio Cristo e que por fim também o assassinaram? Quem poderia mostrar-se pior e mais nitidamente contra Cristo? Foram os representantes e portadores da religião terrena que não se conformaram com a legítima doutrina de Deus, trazida e apresentada pelo Filho de Deus e a qual não se enquadrava a sua própria organização. A verdadeira mensagem de Deus não podia coadunar-se com isso, já que a organização eclesiástica dos dignitários terrenos estava direcionada para a influência, para o poder e expansão terrenais. Bem nitidamente demonstraram com isso que eram servos do raciocínio humano, que está direcionado unicamente para o saber e o poder terrenais, sendo inimigo e contrário a tudo que se situa para além da compreensão terrena. Como Deus permanece inteiramente além da compreensibilidade terrena, bem como o espiritual, logo é exatamente o raciocínio o único empecilho verdadeiro. É em sua espécie, por isso, também adversário de tudo que é divino e tudo que é espiritual. E, por conseguinte, com ele todos os seres humanos que consideram seu raciocínio como o que há de mais elevado e sublime, procurando construir somente baseado nele. Os representantes da religião daquele tempo temiam perder a influência junto ao povo, devido aos esclarecimentos do Filho de Deus. Foi esse, como hoje todos sabem, o motivo predominante para as calúnias que procuraram espalhar contra Cristo, culminando com a execução do Filho de Deus. Pregaram-no na cruz como o blasfemador de Deus, ele que fora enviado para esclarecimentos por esse mesmo Deus, do qual se arvoraram como servos. Tampouco conheciam na verdade esse Deus e sua vontade, a cujo serviço queriam fazer crer aos seres humanos que se encontravam, mas em cuja honra, em cuja defesa terrena, assassinaram esse Filho de Deus, o enviado de Deus. Tornou-se evidente, como consequência funesta disso, que eles eram escravos do seu raciocínio terreno, o qual só lutava pela própria influência. Entregaram-se como carrascos a serviço do Anticristo, ao qual dentro de si, sem alarde, já haviam soerguido um trono. Pois nisso encontravam satisfação para as fraquezas humanas, como a presunção, a vaidade e a arrogância. Quem espera provas mais claras não pode ser auxiliado, pois algo mais caracteristicamente contra Cristo, o Filho de Deus e sua palavra, não pode haver. E Anticristo significa, pois, o lutador contra Cristo, contra a libertação dos seres humanos pela mensagem de Deus. O raciocínio terreno impeliu-os a isso. É justamente esse, como uma excrescência venenosa de Lúcifer, seu instrumento, que mais perigoso se tornou para a humanidade. Já por isso, outrora, o exagerado cultivo do raciocínio humano transformou-se no pecado hereditário para as criaturas humanas. Atrás dele, porém, encontra-se o próprio Lúcifer como anticristo em pessoa. É ele, sim, que por meio das criaturas humanas pode erguer a cabeça. Ele, o único verdadeiro inimigo de Deus. Adquiriu para si o nome de Anticristo, pela luta hostil contra a missão do Filho de Deus.
nenhum outro teria tido a força e o poder para vir a se tornar o anticristo. E Lúcifer se serve aqui na Terra, na sua luta contra a vontade de Deus, não apenas de um ser humano, mas de quase toda a humanidade, a qual com isso está levando ao descalabro pelos efeitos da ira divina. Quem não puder compreender isto, por si tão evidente que somente o próprio Lúcifer podia ser o anticristo, aquele que ousa opor-se a Deus, jamais poderá compreender algo de tudo quanto se encontra fora da matéria grosseira, isto é, fora do puramente terrenal. E da mesma forma que foi outrora, continua sendo ainda hoje, até mesmo muito pior. Também hoje muitos representantes das religiões quererão lutar encarniçadamente a fim de manter nos templos e nas igrejas as regras do raciocínio terreno vigentes. Justamente esse raciocínio humano que restringe todas as intuições mais nobres é, entre outras coisas, a mais perigosa excrescência de Lúcifer, que ele pôde disseminar pela humanidade. Todos os escravos do raciocínio são, porém, na realidade, servidores de Lúcifer, cúmplices da descomunal ruína que, devido a isso, tem que cair sobre a humanidade. Como, no entanto, nenhum ser humano procurou o anticristo sob o raciocínio, é que sua nefasta expansão tornou-se tão fácil. Lúcifer triunfou, pois, dessa forma, excluía a humanidade de toda e qualquer compreensão de tudo aquilo que se encontra fora da matéria grosseira, da vida real, do lugar onde então se inicia o contato com o espiritual e que conduz à proximidade de Deus. Com isso, colocou o pé em cima desta terra como o senhor da terra e da maior parte da humanidade. Logo, também não era de admirar que ele tivesse podido avançar até os altares, e que representantes terrenos das religiões, inclusive de igrejas cristãs, se tornassem suas vítimas. Também eles esperam o anticristo só nas proximidades do juízo anunciado. A grande revelação da Bíblia ficou assim incompreendida até agora, como muitas coisas mais. Diz a revelação que esse anticristo erguerá sua cabeça antes do juízo, não porém que ainda virá. Se, portanto, está declarado que ele erguerá a cabeça, isso mostra que ele já deve estar, e não porém que ainda virá. Ele terá o auge do seu domínio pouco antes do juízo. Eis o que se diz com isso. Vós que ainda não ficastes espiritualmente surdos nem cegos, escutai este brado de alerta. Dai-vos ao trabalho de refletir seriamente nisso vós mesmos. Se ainda continuardes acomodados, então vós próprios vos condenais. Tão logo alguém põe a descoberto o lugar onde se esconde uma serpente venenosa, esta, assim que se vê exposta repentinamente, procura então naturalmente dar um bote para picar a mão desatenta. O mesmo sucede aqui. Vendo-se assim descoberto, o anticristo há de logo querer reagir por meio de seus servos, procurando por todos os meios possíveis, ao sentir-se desmascarado, fazer clamor a fim de se manter no trono que a humanidade de bom grado lhe outorgou. Tudo isso ele só conseguirá, entretanto, através dos que no íntimo o adoram. Assim sendo, observai a vossa volta com toda atenção quando principiar a luta. Será exatamente pelas gritarias que havereis de reconhecer cada um dos que lhe pertencem. Pois esses hão de novamente comportar-se como antes, temerosos de encarar a verdade límpida. O anticristo tentará de novo firmar tenazmente sua influência sobre a terra. Tende cuidado quanto à sua falta de objetividade, tanto na defesa como no ataque, pois novamente há de trabalhar lançando somente calúnias e suspeitas, porque seus adeptos não conseguem fazer outra coisa. Enfrentar a verdade e contradizê-la não é possível. Assim, os servos de Lúcifer combaterão também o enviado de Deus,
tal como outrora combateram o Filho de Deus. Onde quer que tal tentativa ocorra, aí deveis ficar bem atentos, pois tais criaturas humanas visam apenas proteger Lúcifer de modo a manter seu domínio sobre a terra. Lá será um foco das trevas, mesmo se os seres humanos externamente costumam vestir roupas terrenas claras, mesmo se são servidores de alguma igreja. Não olvideis os acontecimentos ao tempo do Filho de Deus aqui na terra. Ponderai isso sim, que ainda hoje o mesmo anticristo se esforça com um número ainda maior de adeptos para conservar seu domínio terreno, escapar à destruição e continuar a escurecer a verdadeira vontade de Deus. Ficai, portanto, bem atentos a todos os sinais que foram prometidos, pois é chegado o momento da derradeira opção para cada um, salvação ou perdição. Pois desta vez é da vontade de Deus que se perca o que se atrever mais uma vez erguer-se contra ele. Toda e qualquer negligência quanto a isso transformar-se-á para vós em juízo. Não estarão sobre nenhuma igreja os sinais de Deus. Nenhum dignitário eclesiástico terreno trará as credenciais de emissário de Deus, mas tão somente aquele que estiver indissoluvelmente unido aos sinais e que por conseguinte os trouxer também vivos e luminosos consigo, como outrora o Filho de Deus quando viveu nesta terra. É a cruz da verdade, viva e luminosa nele, e a pomba pairando sobre ele. Tornar-se-ão visíveis a todos os que merecerem a graça de ver o que é espiritual, a fim de render testemunho perante todas as criaturas humanas da terra, pois haverá entre todos os povos aqueles aos quais desta vez será dado ver como última graça de Deus. E esses altos sinais da verdade sacrossanta jamais se deixarão simular. Nem o próprio Lúcifer consegue isso, tendo de fugir deles, e muito menos o conseguirá qualquer ser humano. Quem, portanto, ainda quiser opor-se a essa credencial de Deus, logo se colocará contra Deus como inimigo de Deus. Mostrará com isso não ser, nem nunca haver sido, servo de Deus, pouco importando o que procurou aparentar até então na terra. Acautelai-vos, para que também não sejais incluídos entre esses.